Olá, crianças! Vamos começar agora a nossa aula de geografia, certo? Nós estamos estudando sobre as cidades e hoje nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre os bairros. Na aula passada eu deixei atividades, só que essas atividades elas são pessoais, porque cada um fez a sua própria pesquisa, então a gente não vai fazer a correção nesse momento. Nós vamos começar de fato no conteúdo de hoje, que são os bairros, certo? Então, vamos lá, aqui para nosso quadro, falar um pouco sobre os bairros, Então, a característica marcante na organização das cidades brasileiras é a divisão em bairros. Então, cada um vai morar num bairro, vai ter pessoas que vão morar no mesmo bairro, vão ser vizinhos, na mesma rua, E o que é que a gente pode falar sobre bairros, Em geral, eles possuem elementos próprios e seus moradores podem partilhar sentimentos de identidade e pertencimento. O que significa isso aqui? Partilhar sentimentos de identidade e pertencimento. Então, assim, geralmente quando eu moro no mesmo bairro que outra pessoa, eu vou passar a querer para aquele bairro sempre o melhor, tá sempre lutando por bons por melhorias em termos de saneamento, de locomoção. Então, eu pertenço ao bairro tal, eu pertenço a fulano mora no mesmo bairro que eu, então vai haver essa relação. Aqui vocês sabem que sempre a gente começa com o de olho no local. Sempre essa sessão, ela vai começar trabalhando onde você, aluno mora, É o local onde você mora. Essa atividade aqui eu vou mandar na agenda, que vocês vão precisar mandar para mim a foto dessa atividade, porque vocês sabem que algumas atividades eu vou pedir para que sejam realizadas, enviadas a foto, para que eu possa registrar. Aqui, pesquise sobre a organização da sua cidade. Tia Giovana, eu moro em Maracanaú, você vai fazer sobre Maracanaú. Eu moro em Maranguape, você vai fazer sobre Maranguape. Então, quantos bairros existem? Qual é o nome do bairro onde você mora? Qual a origem desse nome? Você pode fazer uma pesquisa na internet. E qual é o nome do bairro onde a sua escola está localizada? Agora, falar aqui um pouco sobre a origem dos bairros, ela pode ser diversificada. Os bairros podem ser criados por decisão administrativa dos governantes municipais, pela instalação de grandes projetos imobiliários ou simplesmente se desenvolver historicamente. A maioria deles vai se desenvolver historicamente. Os bairros, eles podem ter funções específicas. Vamos conhecer algumas dessas funções que ocorrem, não é regra, mas é no geral nas cidades brasileiras. Então, bairro residencial, o que prevalece nesse bairro residencial? São as residências, as casas, os sobrados, os prédios, Conta com pequenos estabelecimentos comerciais, como padarias, açougues, mercados, quitandas, lojas de produto para animais domésticos e entre outros. Por ser um bairro residencial, não quer dizer que lá vai existir apenas casas, porque quando eu falo em residencial, estou falando em residência. Casas, sobrados, prédios, Ele é residencial, por quê? Porque a maioria daquelas construções são casas, sobrados e prédios, Mas nós sabemos que vai existir pequenos comércios, como açougues, mercados, quitandas, A maioria deles vai ter, boa parte deles, melhor, vai ter escolas. Então, aqui o bairro residencial na cidade do Rio de Janeiro. Quantos prédios, Agora, um bairro comercial. Quando eu estou falando em comercial, estou falando em comércio. Concentra um grande número de estabelecimentos comerciais e, por isso, apresenta um grande movimento de pessoas. Os bairros comerciais localizam-se em geral, próximo ao centro da cidade. Então, aqui, não é porque ele é um bairro comercial que dentre esse comércio não vão ter moradias. A maioria dos estabelecimentos ali vão ser comerciais, Então, quando a gente diz assim, eu vou lá no centro de Maranguape, lá na rua, como a gente costuma dizer, lá existem muitas lojas, supermercados, farmácias, mas dentre esses estabelecimentos vão ter o que? Algumas casas. Algumas pessoas vão morar naquele bairro que é, em grande parte ou na sua maioria, composto por comércios. Já um bairro industrial,
Ele localiza-se em áreas mais afastadas do centro da cidade, concentra fábricas. Apresenta um grande fluxo de caminhões que transportam produtos e matérias-primas. E o fluxo de trabalhador também é elevado, certo? Quando a gente fala em bairros industriais, eles vão ter uma rigidez maior por conta das atividades industriais, pois, em geral, ele deve seguir as recomendações do plano diretor da cidade para implantação. Então, se um bairro ele é industrial, vão ter algumas regras para aquele bairro que, na maioria das vezes, não vão ter residências próximas. Por quê? Porque vai seguir algumas regras. Então, por via de fato, você não vai encontrar, né, bastante casas ou comércios. A gente sabe que perto desses bairros industriais sempre vão ter pessoas que vão vender, porque devido ao grande fluxo, né, de trabalhadores, tem pessoas que vão buscar uma renda extra ou vão montar estabelecimentos ali para aproveitar, né, esse fluxo de trabalhadores, né? Mas aí é onde vai ter uma rigidez maior. Hoje nós vamos até a página 193. Continuar aqui. Aí nós temos a nossa sessão com a lupa na mão, que vocês vão fazer, né? Em sua cidade existem bairros com funções específicas, vocês vão pesquisar. 191, nós vamos ter a mão na massa, né? Vocês vão ler e vão responder. E aqui, vamos lá. Os bairros, eles são importantes para as cidades, pois além de facilitar a localização de diferentes pontos, é no bairro que as pessoas vivem, trabalham, estudam e se divertem. Muitas pessoas vivem em um bairro e trabalham, estudam e moram vivem em um bairro e trabalham ou estudam em outro. Além disso, as pessoas se deslocam diariamente em busca de produtos e serviços. Então, eu moro aqui no Novo Maranguape, mas eu preciso ir ao supermercado, vou ao supermercado lá na outra banda, eu vou comprar fruta lá no Parque São João. Então, há esse deslocamento entre os bairros. Em cidades pequenas, o transporte é feito, né, por linhas de ônibus. Aqui, no caso, nós temos as Topics, né, além de termos alguns micro-ônibus. Os ônibus mesmo fazem esse movimento de cidade, né, Maranguape, Maracanaú, Fortaleza. Continuando aqui, na página 192. Nós vamos do 192, 193, nós vamos ter atividade sobre esse assunto. Você já usou o sistema público de transporte público? Sabe se ele é eficiente? Então, aqui vocês vão ter a oportunidade, né, de falar sobre isso. Você deve entrevistar uma pessoa que utilize o transporte público. Pode ser sua mãe, sua avó, né? Aí você vai fazer essas perguntas, responder todas essas questões sobre esse assunto. E para finalizar na 193, você vai observar a imagem. No Brasil e em outros lugares do mundo, o trânsito é apontado como um dos aspectos negativos. Você já pensou para você vir para a escola, você pegar um trânsito desse aqui? Jesus amado, é terrível. Aqui em Maranguape a gente não tem um trânsito tão pesado assim, mas quando a gente precisa ir para Fortaleza, por exemplo, que nem é uma cidade tão grande assim, que você se vê diante disso aqui, você fica desanimado. Mas é o que esses moradores desses grandes centros enfrentam todo dia para ir para a escola, para ir para o trabalho, né? Então, vamos continuar. Pois o número de veículos é grande e causa transtornos como congestionamentos e acidentes. Na sua opinião, o que os governos deveriam fazer para resolver essa situação? E na questão 2, você vai ligar o tipo de bairro às suas características, certo? Vamos finalizando aqui a nossa aula. A nossa ficha de atividades, eu vou mandar a correção no grupo, por via de slide, certo? Porque como ela era precisava de bastante coisa para escrever, eu fiz um slide, nós vamos fazer essa correção lá no grupo, eu vou enviar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto, me perguntem, não deixem de fazer as atividades, leiam, releiam, pesquisem e façam tudo com muita atenção, tá certo? Próxima aula a gente volta a falar sobre esse assunto.